Esse episódio do Fora da Política Nossa Salvação tem como convidado, mais uma vez, o professor David Samuels, da Universidade de Minnesota, e editor de uma importante revista de ciência política, a Comparative Political Studies. E ele é convidado dessa vez para falar de um tema que está na ordem do dia, com as convenções partidárias americanas que ocorreram na semana que passou, para discutir as eleições americanas. O Partido Democrata já definiu a sua chapa, com Kamala Harris de vice e Joe Biden como cabeça de chapa, e o Joe Biden hoje lidera as pesquisas de intenção de voto, mas nós sabemos que as eleições nos Estados Unidos são sempre mais indefinidas do que essas pesquisas do voto popular revelam. Então, para tratar desses temas, é que o David é convidado de hoje. Bem-vindo, David. Obrigado, Cláudio. Vamos Obrigado lá, a você. né? Vamos, eu sei que você quer saber quem vai ganhar as eleições, né? Todo mundo quer saber quem vai ganhar as eleições. Exato. Mas a primeira coisa que a gente pode começar é lembrar que no dia antes da eleição em 2016, que o Nate Silver deu Hillary Clinton uma probabilidade de 71% de ganhar, né? Então, isso era uma probabilidade de 29% de perder, e ela perdeu, né? Eu acho que o Nate Silver deu uma porcentagem mais ou menos de 80%, 81%, não estou lembrando exatamente, na última levantamento, né, de encuestas, de pesquisas, né? Pesquisas, né? Então, mas isso, bom, você já joga cartas, né, poker, né? Uma probabilidade de 80% é bom, mas não é 100%, né? Sim. Você vai apostar os seus dólares, né, os seus reais, né? Não sei, né? Então, todo mundo aqui está nervoso, né? Que já posso assumir que eu vou votar no Biden, não vou votar no Trump de jeito nenhum. Então, as pessoas estão com essa contagem regressiva, com esse nervosismo e falta de sono, né? Porque eu acho que esses levantamentos, os surveys, mostram que o Biden tem uma vantagem de mais ou menos 10 pontos, né? Mas a velha piada que o Trump fez há uns 5 anos na campanha, que ele falou o seguinte, ele falou, olha, eu posso matar uma pessoa no meio da Quinta Avenida e ninguém vai prestar atenção. E é verdade, né? Eu acho que ele tem uns 42 pontos de avaliação positiva, não vai para 30, 20 pontos. É muito triste o partidarismo aqui. Eu acho que esse partidarismo é dos dois lados, mas com esse presidente é muito triste mesmo. Então, eu acho que, resumindo, vai ser uma campanha apertada, né? Uma eleição apertada. Agora, um dos elementos importantes da eleição americana é que não depende só da preferência popular, né? Em várias eleições, a Hillary ganhou no voto popular, perdeu no colégio eleitoral. O Al Gore, né, ganhou no voto popular, perdeu no colégio eleitoral. Enfim, há um longo histórico nessa linha. Como é que você encara essa questão dessa contraposição, né, entre voto popular, os votos no colégio eleitoral e as chances de cada um dos candidatos? O problema é maior para o candidato democrata, qualquer candidato democrata. É um problema que é uma vantagem estrutural que a gente fala no colégio eleitoral para o candidato republicano. Porque o candidato democrata ele tem uma vantagem enorme em alguns estados grandes, como a Califórnia. O Biden vai ganhar com 60 pontos, com 60 a 40 na Califórnia, e 65 em Nova York, em Massachusetts, New Jersey, Illinois. Mas esses estados não são suficientes para ganhar no colégio eleitoral. E o candidato republicano ele pode ganhar por um ponto, ou um voto, né? 1,1 ponto na Flórida, Pensilvânia, Ohio, Michigan. Ele ganha todos os votos no colégio eleitoral desses estados. E o problema é que qualquer candidato democrata tem essa vantagem estrutural, mas ele precisa trocar alguns votos da Califórnia para
Carolina do Norte, para a Flórida, para a Georgia, para a Virgínia, para ter mais certeza, uma certeza maior de ganhar esses estados chaves, como a gente fala, os estados mais competitivos, como esse ano, Wisconsin, Pensilvânia. Que são pendulares, né? Que podem ir para um lado ou podem ir para o outro. Né? Porque o candidato republicano ele ganha todos os estados menores e rurais com uma maior porcentagem de eleitores brancos e ele pega esses estados que têm mais votos no colégio eleitoral do que população proporcionalmente. Que a Califórnia, não sei, tem 50 votos e a Wyoming deve ter 20, menos que um voto no colégio eleitoral, mas tem 3. Então, quer dizer, teria menos que um voto se a gente fosse considerar pela população, né? Mas tem 3 porque são 2 senadores e ele tem pelo menos um voto que corresponde a um deputado que ele tem na Câmara dos Representantes, né? Tem 3 votos no colégio eleitoral, então eu acho que um voto na Califórnia vale... Não, um voto no Wyoming vale uns 70 votos na Califórnia, por exemplo. É menos desproporcional do que o Senado, mas já que a gente sabe que acho que é 17% da população dos Estados Unidos tem poder de veto no Senado americano, é igual como no Brasil, mas a gente também usa mais ou menos um sistema como o sistema eleitoral do Senado para a eleição presidencial. Não é uma eleição popular direto. A Argentina tinha um colégio eleitoral, mas acabou com ela. Às vezes eu costumo dizer para os meus alunos, quando eu vou discutir o sistema eleitoral americano, que a eleição não é democrática nos Estados Unidos. Ela é federal. Né? Como é que você vê isso? Bom, num ano normal, os candidatos fariam campanha ao vivo, fariam passeatas e comícios, tudo isso. Não sei como vai ser esse ano, mas num ano normal, eu sei como vai ser. O jogo vai ser na TV e no YouTube e Facebook, com toda a propaganda que todo mundo está vendo. Mas eu fiz uma pesquisa uma vez onde eu comprei propaganda no Facebook. Você pode ter alvos no Facebook. Eu fiz uma pesquisa no Brasil. O meu alvo era a população em cima de 18 anos no Brasil. Mas era muito fácil de comprar as propagandinhas no Facebook com esse alvo de pessoal, né? Então, eu sei que as duas campanhas têm um exército de pessoas comprando propagandas no Google, no Facebook, na mídia social, e na TV a cabo, tentando alcançar os seus eleitores, para mobilizar os seus eleitores. E isso é uma campanha na época de Covid, né? O Biden e o Trump, eles vão comprar muita propaganda com alvos em Pensilvânia, Flórida, Ohio, Carolina do Norte, Texas, até Georgia, outros estados que antigamente eram safe seats, né? Eram facilmente ganhos pelo candidato republicano. Esse ano o Biden até tem uma chance de ganhar em Texas ou Georgia, estados geralmente republicanos. Seria interessante se isso acontecesse, seria uma virada histórica, né? Isso racharia o Partido Republicano, perder esses estados, porque mostraria com uma clareza profunda o que o Trump está fazendo ao partido, rachando o partido entre os nunca Trump e os Trump todo dia. Sim. Trump sempre, né? Por sempre. Então, não sei, vai ser muito interessante a campanha, porque o Trump ele faz campanha por Twitter. E o Biden, eu sei que ele tem um Twitter, mas não sei se que ele que está fazendo os tweets, né? O Trump faz diretamente, não precisa de intermediários.
O Biden tem, o Trump não, né? Ele precisa, mas não tem, né? Não tem filtro nenhum, né? Então é uma campanha esquisita, né? Feito por mídia social e televisão totalmente. Agora, nesse ano, com pandemia, até de certa maneira, isso se torna inevitável, né? Mais do que nunca. Quem se perguntava se essa campanha seria uma campanha muito ativa nas redes sociais, esse ano vai ter que ser, né? Porque não tem muito outra escolha, né? E eu acho que para o futuro vai ser assim, né? Que o país é tão grande, né? É muito difícil de fazer uma campanha ao vivo que faz diferença, né? O que você precisa é que o Obama tinha e que a Hillary não tinha. Era uma equipe de voluntários que pôde alcançar a base. E eu não sei se o Biden ainda tem. O Trump, não sei. Ele sempre fez campanha. Ele deixou outros a mobilizar a base. Que ele é preguiçoso, né? E ele não quer gastar o seu próprio dinheiro. Ele não gosta de gastar tempo arrecadando dinheiro também. Mas o Biden tem uma equipe que está arrecadando muito dinheiro. E, bom, a gente pode falar mais sobre a Kamala Harris, mas a base entre as ativistas negras são empolgadas com essa candidatura da Kamala Harris. Você tinha uma pergunta, não tinha? Tinha. Eu queria que você falasse um pouquinho da Kamala Harris, da importância dela. Acho que seria interessante, inclusive, entender por que a escolha recaiu sobre ela, porque havia outras candidatas com um perfil, vamos dizer, de alguma forma similar ao dela, né, no mesmo campo, que poderiam atrair o voto do eleitorado afro-americano. Por que a Kamala Harris? Acho que essa é uma primeira questão, né? I'm so proud to be with Joe on this ticket, to fight for the soul of America, to build back better, and to do everything that is about bringing dignity and pride to the people of our country. So please help us out. If you can donate, whatever you're able to do, it'll make a difference. And let's get this done. I'll see you soon. A primeira resposta é que não importa. Qualquer candidato. Não, a vice-presidente, o candidato a vice-presidente não faz diferença nenhuma. Mas eu acho que simbolicamente ela faz uma diferença importante. E eu acho que ela pode fazer uma diferença na campanha importantíssima. Vou chegar lá. O primeiro ponto pode não fazer diferença. O segundo ponto é que ela é safe choice. Né? É muito safe, no sentido de que não tem como dar errado. Não pode dar errado. Ela não tem esqueletos no armário. Né? Ela não fez nenhuma gafe muito óbvio. Eu apoio o Black Lives Matter, assim, né? Vamos matar os brancos. Não, eu nunca falo nenhuma bobagem assim na carreira dela. Ela não fez uma campanha muito boa para presidente, né? Ela saiu nas primárias cedo, mas não fez uma campanha ruim. O interessante é que ela não pegou bem entre os eleitores negros, mas ela não pegou mal. O Biden tem a vantagem que ele tem esse apelo entre o eleitorado negro nos Estados Unidos, porque ela é vice-presidente do Obama. E todo mundo sabe e lembra disso, que ele era escolhido por Obama, o primeiro presidente negro na história dos Estados Unidos. Então, mas para ele escolher uma mulher negra, é também importante, tem um significado muito importante para o futuro do Partido Democrata. Eu acho, e não sou o único em achar isso, claro, que o Partido Democrata, daqui para frente, não pode ter uma chapa de 2 homens brancos, e provavelmente vai ter ou um latino, ou um negro, uma mulher, ou para presidente ou para vice-presidente daqui para frente. Porque a colisão da base do partido é mais e mais uns 40% do eleitorado branco e a grande maioria do eleitorado de minorias étnicas e religiosas.
Então, é uma escolha muito importante, simbolicamente, um sinal muito forte nesse sentido. Os E eu acho que republicanos não precisam disso, né? Hein? Os republicanos não precisam disso, né? Precisam mesmo, mas não vão fazer. Não vão fazer, né? É que eu pensei até que eles talvez precisassem do contrário, né? Tendo em vista a característica do seu eleitorado. O problema é que o partido acha, e a evidência mostra, né, que podem ganhar sem fazer um apelo que alcance além do eleitorado branco. Todos os resultados mostram que mais que 90% do eleitorado negro vota por o Partido Democrata, e é mais ou menos 2/3 do eleitorado latino, tirando os votos do eleitorado cubano, da Flórida, deve ser mais ou menos 75% do eleitorado latino que vota democrata. Isso é interessante, porque o eleitor negro e eleitor latino não é liberal no sentido dos brancos que eu conheço, acadêmicos, né, pessoas que moram em Berkeley ou Austin, Texas, né, eles são mais católicos, mais religiosos, né, mais conservadores com essas questões da família e contra crime, né. Voltando à questão da Kamala Harris, né, ela não tem muito apelo entre a esquerda do partido. Mesmo sendo uma mulher negra, ela foi... 20 anos eu estou estudando o Brasil, ainda não sei traduzir os termos jurídicos. Attorney? Ela foi uma district attorney? Ela foi uma general attorney? District attorney. Foi uma procuradora, né? Uma promotora. Promotor público, não sei, é procuradora do Ministério Público Federal, alguma coisa assim. Ministério do Condado e Cidade do São Francisco. E depois ela foi procuradora-geral do estado da Califórnia. E dura, então, né? Ela foi... Dura, né? Hardline. Ela foi durona, né? Você não pode se eleger a um cargo desse, ser liberal contra crime, né? Então, mas sendo negra, né? Ela tem uma posição difícil, né? Um posicionamento difícil, porque ela quer mostrar que ela sabe e tem conhecimento dos problemas da comunidade negra e as desigualdades de tratamento, mas também ela sabe que a comunidade negra não quer acabar com a polícia. Essa comunidade quer melhor policiamento e policiamento sem discriminação, que é muito difícil, né? Então, é uma situação difícil para ela, mas a escolha dela faz muito difícil para um republicano dizer ela não sabe nada sobre a situação da comunidade negra. Bom, ela sabe. E o republicano também não pode dizer ela é soft on crime, ela não foi atrás dos criminosos. Não, ela foi atrás, sim. E o crime, o caos é uma meta da campanha do Trump, porque o que mais ele pode fazer campanha? Economia em pedaços, Covid, pandemia, e o país sem respeito no mundo. Então ele está falando sobre crime, caos e as ameaças à classe média branca, mas ele não pode apontar a Kamala Harris ou Joe Biden, né? Ele não pode dizer, olha, essa chapa vai trazer o caos para o país. Ela foi... Ele tentou, né? Falou que ela era uma mulher desagradável, uma mulher mal educada, alguma coisa assim, né? Não, ela é muito profissional e ela é a segunda mulher negra no Senado na história do país. E ela um fato muito interessante sobre ela é que, bom, é filha de economista, mas we can forgive her for that, sendo cientistas políticos. Não, mas é que ela fez faculdade em Howard University, que é uma das mais famosas universidades, faculdades historicamente
para negros no país. Em Isso Washington, seria né? o Washington, né? E é das elites da comunidade negra no país. E seria a primeira pessoa a se formar em Howard, a alcançar a Casa Branca, sendo vice e candidato conhecido provavelmente para a presidência em 2024 ou 2028, dependendo da saúde do Biden, se eles ganharem, claro. Então, ela tem ela foi membro de uma sorority, né, essas casas de... Fraternidades? É uma fraternidade para mulheres, e todas elas são muito, não famosas, prominentes, né, conhecidas nas comunidades delas, e tem esse poder de fazer uma coordenação da campanha em apoio à candidatura da Kamala Harris e Biden. Então, o ponto de mencionar isso é que em estados como Wisconsin, Carolina do Norte, que tem uns, não sei, 15, 20% do eleitorado do estado é negro, mesmo em Wisconsin, que tem uns 5% do eleitorado que é negro, o resultado em 2007 foi tão apertado que mobilizar a base, mobilizar uns 10, 20, 30 mil mais eleitores pode fazer a diferença em ganhar ou perder a eleição. E quando você fala então, em mobilizar... E quando você fala em mobilizar, não é só votar nela, mas é ir votar, né? Porque o voto não é obrigatório e às vezes as pessoas não vão votar, né? Quando eu falo eu estou falando de turnout, né, de comparecimento porque já sabendo que 90 ou 95% do eleitorado negro vai votar para Biden, a questão não é convencer Trump ou Biden, não, o negócio é convencer as pessoas a se alistar e a comparecer no dia da eleição. E então a questão da mobilização é mais importante do que convencer as pessoas. Toda essa propaganda no Facebook, na televisão, é para aumentar o comparecimento no dia de eleição. Não é para convencer ninguém. As pessoas são polarizadas, né? Ou seja, o partidarismo está dado de antemão já, né? Exatamente. Agora, ainda assim, a gente tem visto um discurso, sobretudo para dos democratas, acho que mais por parte deles do que do Trump, no sentido de dizer, não, essa é uma eleição, o que está em jogo não é o partidarismo, o que está em jogo é a América. What we know about this president is if he's given 4 more years, he'll be what he's been for the last 4 years. A president who takes no responsibility, refuses to lead, blames others, cozies up to dictators, and fans the flames of hate and division. He'll wake up every day believing the job is all about him, never about you. Is that the American you want for you, your family, your children? I see a different America, one that's generous and strong, selfless and humble. It's an America we can rebuild together. Isso é meio estranho, né? Ou, na realidade, a ideia é diluir a polarização que o Trump produz na política americana. O Biden está tentando de se mostrar, aparecer, se apresentar para o povo americano como um candidato que vai unir o país. Isso é bom. Tentar convencer o eleitor médio, né, mediano. O Downs gostaria, né? Porque o Trump, ele explicitamente ele não vai atrás do eleitor mediano, né? Ele vai atrás da base. E, bom, como eu disse, o Trump e o Partido Republicano acham que pode ganhar as eleições presidenciais e manter controle do Senado só fazendo apelos à base, que é, na maior parte, o eleitorado branco. Mas o Biden, acho que ele pode pegar uma parcela, e pode ser uma parcela de 1 ou 2 pontos do eleitorado do Trump, para ganhar a eleição, que o Biden
com certeza, sabe que o jeito de ganhar essa eleição é apelar ao eleitorado mediano em Michigan, em Wisconsin, em Pensilvânia, Ohio. Ele não precisa ganhar por 10 pontos, ele precisa ganhar por 1 ponto, ou até menos. Um voto. Um voto, né? A Hillary perdeu por menos que 1% em 3 ou 4 estados, até 90 mil votos, somando tudo nesses 3 ou 4 estados. Virando isso, a Biden ganha no colégio eleitoral por 400 votos a 238, né? 538, né? Isso é o Nate Silver, né? 538, né? O número de eleitores no colégio. Tá. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Uma matéria muito interessante que saiu no El País, ela diz o seguinte, ela fala que o discurso do Biden na campanha foi não sobre políticas públicas, né, policy, mas foi sobre politics, o jogo político. A impressão que eu tenho é que o discurso tem muito a ver com a ideia de que o que está em jogo são mais valores do que propriamente ações específicas. Você percebe a eleição dessa maneira? Sim. O Obama, o discurso do Obama foi igual, né? Foi sobre os supostos valores do povo americano, honestidade e todos os valores que o Trump não tem, né? Que todo mundo sabe que se o Biden ganhar, vai ter muita dificuldade de governar, né? Estamos com dedos cruzados que o Partido Democrata também pode levar ao Senado. Mas não tem garantia disso, e se o Partido Republicano ainda tem controle do Senado, o Biden não sei o que pode fazer nas políticas. Vai ter dificuldade, né? Como seguro-saúde, ou imigração, ou policiamento, todas essas políticas públicas difíceis, né? Que o Partido Republicano gosta mais de ser oposição, de ser governo, eu acho. Como o Bolsonaro, ele gosta mais de fazer barulho do que fazer política pública. Sim. Mas no governo também no governo é um desastre, eu acho. It is what it is, né? Como o Bolsonaro falou, e daí? Né? O Trump falou a mesma coisa sobre a Covid, mais ou menos. E é muito triste, eu acho. Agora, essa chance de você ter uma maioria republicana no Senado ainda é complicada mesmo, né? Porque você é governo dividido, o presidente não consegue aprovar suas políticas no Senado, o Obama enfrentou sérias dificuldades em relação a isso. Exatamente. Nem um ministro para a Suprema Corte, né, ele conseguiu indicar, isso acabou sendo feito pelo Trump quando iniciou o mandato dele. Isso não pode ser um problema realmente grave para os democratas, caso eles ganhem a presidência, mas não tenham maioria no Senado e os republicanos continuem com a faca nos dentes? É triste, né? Mas é o nosso sistema de governo, né? É um problema, né? Porque, com certeza, se o Biden ganhar e entra no dia 20 de janeiro, a pandemia é problema dele, né? A economia é problema dele. E os republicanos não vão deixar nenhuma pessoa esquecer disso por 2 anos até a próxima eleição. Isso é o ritmo das eleições aqui, né? Cada 2 anos, e o presidente entrar. Então, é por isso que as pessoas estão esperando que os democratas levam o Senado, porque o mandato do senador é de 6 anos. E eu acho que eles têm uma vantagem na Câmara de Representantes que eu acho que não vão perder a maioria. Podem, claro, mas a vantagem... tem outra pergunta que entra, que o censo... Esse é um ano de censo, né? De recenseamento e de depois, no ano seguinte, a gente tem que fazer um remapeamento dos distritos para as eleições para a Câmara de Representantes. E esses mapas duram por 10 anos até o próximo censo. Então, as eleições para as assembleias legislativas também pesam muito esse ano,
porque o remapeamento, o desenho dos distritos, né, depende do resultado das eleições estaduais e das assembleias legislativas estaduais. Então, os democratas têm que ganhar de presidente até a Assembleia Legislativa dos estados. Então, por exemplo, no estado de Wisconsin, há 10 anos os republicanos redesenharam o mapa para criar uma maioria permanente. Então, eles têm uns 45% dos votos no estado, mas tem uns 75% das cadeiras na Assembleia Legislativa. E redesenharam tudo para criar uma maioria no Congresso Nacional de cadeiras republicanos. Então, o estado de Wisconsin não tem 70% de eleitores republicanos, tem 45% por ali, né? Gerrymandering. Gerrymandering, todos os eleitores democratas são concentrados nas áreas urbanas, né? Milwaukee, no caso do estado de Wisconsin, que a população de Milwaukee deve ser 50% ou mais negra. Então, você pode dizer, sim, Milwaukee é um distrito, e o candidato democrata ganha com 90% dos votos, mas nos distritos, nos subúrbios, né, de Milwaukee, o candidato republicano ganha com 51%, 52%. Então, todos os outros democratas nos estados são sem representação no Congresso. Isso é justo? A Suprema Corte está dizendo não é nosso problema. Isso é um problema para os estados. A Constituição não diz que gerrymandering partidário fere a Constituição. Mas já não tinha uma decisão anterior exatamente nesse sentido, de dizer que gerrymandering fere a Constituição? Não. Não? A decisão era que gerrymandering racial fere a Constituição. Entendi, mas não partidário. O problema nos Estados Unidos é que o voto para um partido é correlacionado com a raça, né? Entendi. É que o gerrymandering, e isso foi na Carolina do Norte, que os republicanos eram burros e disseram explicitamente: a gente quer não dar o voto aos negros, não dar representação aos negros. Então, vamos desenhar um mapa para assegurar a falta de representação para a comunidade negra no estado. Em Wisconsin, vamos sobre-representar os republicanos. Não, pode ter negros, latinos, brancos, não importa, né? Mas o Suprema Corte diz, olha, a Constituição não tem nada contra isso. Isso é um problema. Eu acho que deve ter, mas eu acho que os Estados Unidos devem adotar um sistema proporcional. Mas eu posso sonhar até morrer. Nunca vai acontecer isso. Então, são outros problemas, né? O nosso sistema eleitoral é mal ajustado à nossa realidade. Quer dizer, o gerrymandering, para quem nos ouve ou nos assiste, essa coisa de desenhar distritos para favorecer um dos lados da competição, ele foi interditado pela Suprema Corte quando é explicitamente voltado a produzir um viés de tipo racial, mas não quando ele é voltado a produzir um viés de tipo partidário. Exatamente. Isso, né? Isso é um escândalo. É uma coisa terrível, escândalo, né? Eu acho que tem um certo sentido, né? Porque a gente não tem um partido negro, um partido branco, um partido de judeus ou católicos. Tem sentido de não poder ter o viés racial. Agora, de poder ter o viés partidário é um problemaço, né? É um problema, mas eu acho que faz sentido dizer, olha, a Constituição não tem nada fala contra disso, isso. né? Tá. Isso é uma batalha política, não fere nenhuma norma constitucional. Entendi. Isso é por isso que o comparecimento é tão importante, né, da comunidade negra. A comunidade negra, o eleitorado negro é de 13% do eleitorado, mas em vários estados chega a ter uns 30%. Para governador, por exemplo, a Assembleia Legislativa nos estados é tão importante que faz a diferença em vários estados, né? E o eleitorado latino é outro 3% ou 15%. E até 20% em vários... Não,
até a metade em Texas e Flórida, um terço né? na Califórnia, né? Uhum. Daqui a 20 anos, o eleitorado branco vai ser em minoria. Comunidade asiática é 5%, a comunidade judeu 2 ou 3%, e a grande maioria dessas comunidades votam para o Partido Democrata. Somando isso, tira 1% aqui, 1% ali da base republicana e faz diferença no resultado. Interessante. Agora, que significado teve nesse processo esse episódio da prisão do Bannon, que na realidade é mais um, né, daquelas figuras, né, ligadas ao Trump que teve vinculação com problemas judiciais e acabaram presos, né? Você tem na realidade uma lista de outros mais um. colaboradores. Eu né? acho que tanta coisa tem passado e cada dia uma coisa nova, né? Eu acho que as pessoas já esqueceram do Steve Bannon, que ele entrou no início do mandato do Trump, né? É um cara que diz que fez PhD na ciência política ou na história, né? E não sei quem foi que aprovou a tese dele. Não foi em Minnesota, né? Nem na GV de São Paulo, né? Mas o interessante é uma piada quase que o Bannon, que foi um tipo eminência mor, como se fala em eminência português, parda? né? Eminência parda, né? No primeiro ano ou 2 anos do mandato do Trump, um ideólogo da direita, né? Acho que ele já fez palestra no Brasil, ele tem uma presença ele é no muito Brasil. próximo da família Bolsonaro, né? Ele apontou o Eduardo Bolsonaro, filho mais novo dos que são deputados, ou senadores, etc., como o representante do movimento que ele lidera na América do Sul. Birds of a feather, né? Exatamente. Mas ele foi preso em alto mar, que foi muito engraçado. Parece um filme de Hollywood, né? Mas não era o FBI, era a polícia dos Correios. Que cada agência federal no governo americano tem a sua polícia. E faz sentido, né? Para fazer segurança interna, né? Mas também que os Correios, eles têm que vigiar contra fraude no correio. Tentativas de fraudar um comerciante, uma pessoa, através de uma carta. Nessa época de e-mail e mídia social parece estranho, mas ainda tem essas tentativas. E, bom, acho que foi o Bannon que arrecadou uns $25 milhões supostamente para ajudar a construir a muralha na fronteira com o México. E essa polícia pegou ele foi pego num barco, não sei como dizer em português, que booze cruise. Booze é gíria para álcool. Então você faz um cruzeiro no Cruzeiro mar. da Manguaça, a gente poderia talvez traduzir. Você tem no Rio de Janeiro, tem esses barcos que vão lá na Bahia e todo mundo bebe e fica bêbado e se divertem, né? E ele foi pego nessas viagenzinhas, né? Enchendo a cara. Agora, ele foi preso pela Polícia dos Correios porque as doações para essa construção do muro eram feitas em boa medida pelos Correios, é isso, né? E aí ele desviou esses recursos. Eu acho que sim. Eu não sei por que ele não usou o PayPal ou algo assim, Venmo, né? Logo ele, que é um homem das mídias sociais e do mundo da nova tecnologia. Provavelmente porque o alvo da campanha dele eram os mais velhos, né? Que não usam PayPal e ainda escreve o cheque, andam numa carta com tudo isso. Manda o cheque pelo correio, né? Isso faz todo sentido. Um envelope. Você lembra do envelope, um selo? Antigamente, sim. Eu lembro. Quando morei nos Estados Unidos, eu pagava meu aluguel mandando um cheque pelo correio. Era assim que funcionava. Agora, isso já faz bastante tempo, então, enfim. Agora, uma curiosidade só. Isso é interessante que isso ocorra no momento em que a própria questão da eleição pelo correio
é um tema importante na disputa americana, né? O Trump tenta desqualificar as eleições pelo correio, ele próprio, entretanto, pediu para votar pelo correio, porque ele vota na Flórida, mas está em Washington. Isso tem alguma conexão com essa tentativa de desqualificar os correios? Imagino que não sei, porque essas investigações duram meses ou anos, né? E a investigação estava rodando durante tudo isso, não sei, cara. Se vamos lá no Reddit, né? Teoria de conspiração contra a Bannon, vamos achar algo, né? Claro. Com certeza. Mas falando nisso, eu acho que o importante é que tudo isso pode ter um efeito de feitiço voltando contra o feiticeiro, tipo existe uma correlação entre idade e probabilidade de votar pelo correio. E também existe uma correlação entre idade e votar pelo Partido Republicano. Então, eu não sei por que ele está fazendo isso. Porque os mais velhos votam mais pelo correio, é isso? Os velhos votam mais pelo correio porque eles estão em casa de repouso, trancados em casa, mesmo numa época sem Covid, sem pandemia. Sim. Mas nessa época, por exemplo, e a minha mulher estamos pensando, vamos na igreja grega, aqui há 2 quarteirões, onde a gente vota, vamos votar pelo correio. Para as primárias, a gente votaram pelo correio. Mas eu estou pensando, olha, eu não vou arriscar isso, eu vou lá, com a máscara, com distanciamento social, e vamos ter uma fila enorme, 1 quilômetro provavelmente, mas tudo bem, eu quero votar, né? E não sei, mas os mais velhos? Os mais velhos não têm essa força, né? É novembro, já está ficando perto do inverno por aqui, né? Pode chover. Vai ser chato fazer isso. Quer dizer, o Trump, ao dizer que o voto no correio não é confiável, ele corre o risco de alienar os seus próprios eleitores, então. Exatamente. Interessante. Muito interessante. Tá vendo? O meu cachorro tá querendo sair. Muito bem. Então, David, vamos... Quer ir lá liberar o seu cachorro? Não, eu acho que ele tá ouvindo a minha mulher voltando de casa. Tá bom. Ela tem que ficar aqui. Tá certo. David, tem mais algum ponto que você gostaria de falar? Porque eu acho que a gente tem uma série de temas interessantes aqui que foram tratados. Né? Não tem mais não. Acho que foi suficiente. Se você acha que foi suficiente, então tudo bem. Eu acho. É 1 hora, né, pelo menos, né? Foi uma boa conversa. Bom. David, então quero te agradecer por essa conversa, por esclarecer aí essa série de questões relacionadas ao processo eleitoral americano, que a gente possa voltar a falar, quem sabe, um pouco antes da eleição ou logo depois da eleição ainda sobre esse tema. E obrigado. E agradeço também a quem nos ouve no podcast, quem assiste no YouTube e até a próxima. Tá. Tchau. Tchau, David. Um grande abraço para você. Outro. Tchau. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de colocar sua curtidinha aí embaixo e, claro, se inscrever no canal. Além do canal do YouTube, o Fora da Política Não Há Salvação está disponível também no podcast, em mais de 16 agregadores de podcasts. Acompanhe a gente. Um abraço, até a próxima.